para falar sobre pecado. Essa semana vamos estudar sobre pecado, vamos ver o que a Bíblia fala e vamos entender o que é o pecado. Sabe que muita gente atribui a palavra pecado à espiritualidade somente, e não é bem assim. Muitas vezes a gente vai num evento, vai numa festa ou algo assim, e a gente fala, poxa, a festa foi boa, mas fulano pecou nisso, fulano pecou naquilo. É um erro. Pecar significa errar o alvo. Você se determinou a fazer alguma coisa e você errou o alvo por algum motivo, então você cometeu um pecado. Da mesma forma, com Deus, nós pecamos quando erramos o alvo em relação a algo que Ele predeterminou. Vamos pensar no Deus como uma pessoa que Ele é. E Ele determinou parâmetros para poder que nós se relacionássemos com Ele. Veja bem, se você vai se relacionar com uma outra pessoa, existem alguns parâmetros para se relacionar com aquela pessoa. E se você foge desse parâmetro, você comete um pecado. Na minha casa, se você entra na minha casa, e eu espero algum dia tomar um café com algum de vocês, se você entra na minha casa e você não respeita os parâmetros pré-estabelecidos da minha casa, você está pecando na minha casa. E logo eu, como não sou como Deus misericordioso, vou excluir você das pessoas que têm acesso à minha casa. O pecado nos afasta de Deus. O pecado gera uma barreira invisível entre nós e Deus. Deus estabeleceu parâmetros para que possamos nos relacionar. Deixa eu só olhar se o áudio está ok aqui. Aparentemente sim. Deus estabeleceu parâmetros para nos relacionarmos com Ele. E quando quebramos esses parâmetros, nós criamos distância de Deus. Não é que Ele se afasta de nós, nós é que vamos para longe. Veja, lá no Gênesis, no capítulo 2, vai dizer que Adão comete o pecado. Qual foi o pecado que Adão cometeu? Deus pré-estabeleceu um parâmetro. Adão, coma de todas as árvores do jardim. A única que você não vai comer é a que está no meio do jardim, a árvore do bem e do mal, ao lado da árvore da vida. Deus estabeleceu um parâmetro para Adão. O que é que Adão fez? Comeu da árvore que não podia, ele cometeu um pecado, logo ele se afastou de Deus e se excluiu. Deus veio ao encontro dele na viração do dia, mas ele fugiu da presença de Deus. Não foi Deus que fugiu dele. Não foi Deus que deixou de ouvi-lo. Olha aqui para mim. Não foi Deus que deixou de ir no jardim encontrar com ele. Ele que deixou, ele que se escondeu, ele que fugiu da presença de Deus. É por isso muito comum ver hoje em dia os irmãos que às vezes caem em algum tipo de pecado. Esses irmãos, eles se afastam da igreja, se afastam das amizades que levavam ele para Deus, justamente porque ele está em pecado e ele quer fugir de Deus. Não é Deus que está agora excluindo ele. Isso eu quero que isso fique gravado na sua mente. Porque somos nós que fugimos de Deus quando cometemos pecado. E a Bíblia deixou registrado. Hoje vamos ler muitos versículos. Eita Jesus, glória a Deus, aleluia, Pai. Vamos ler alguns versículos hoje. Eu quero começar lendo um aqui, Romanos capítulo 6. Eu vou colocar aqui para você acompanhar comigo. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 23. Olha só o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Pois o salário do pecado é a morte. Eu quero fazer uma pausa nesse versículo aqui. O salário do pecado é a morte. Mas aí talvez você vá me questionar, vai falar assim: Luan, isso aí não é verdade, cara, porque eu conheço muitas pessoas que cometem pecado e não morreram. É porque o pecado é um erro físico que gera consequências espirituais. Logo, a morte não é física, é uma morte espiritual.
Muitas vezes, eu vou trazer para o campo relacionamento aqui. Muitas vezes a pessoa vive em adultério, ela vive uma vida de qualquer maneira, ela se envolve com um, se envolve com outro, se envolve com um, se envolve com outro. Chega um momento que ela perde a capacidade de amar uma pessoa. Ela perde a capacidade de se relacionar, de se sentir bem, de ser cuidado, de ser protegido, de ser amado. Quando acontece isso, ela está colhendo o salário do pecado. A pessoa começa a mentir, e logo falar a verdade para ela parece tão nocivo como se tomou um veneno. Ela está colhendo o resultado daquela morte. Morte da credibilidade, morte da confiança, morte da dignidade. Essa morte que Romanos vai dizer, Paulo na carta aos Romanos, não é uma morte física. É uma morte espiritual, é uma morte emocional, é uma morte social. Quanto mais, o pecado é um crime espiritual. E criminoso espiritual colhe a sentença espiritual. Agora veja, há uma esperança. Veja aqui. Espera, vai dar certo. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é que a Bíblia está querendo dizer aqui? A partir do momento que você decide não pecar mais, que você escolhe, ao menos, minimamente, tentar resistir. Pecar, todos nós vamos pecar. Errar, todos nós vamos errar. Falhar, todos nós vamos falhar. Mas errar assim de maneira proposital, errar de maneira deliberada, eu falei isso no Devocional Vida. Muitas vezes a gente não tá assim, poxa, eu tô andando pelo caminho, tropecei e cometi um erro. Não, a pessoa tá andando no erro. A pessoa tá deliberadamente andando, como diz lá na minha terra, né? Ao Deus dará. Eu quero andar assim. E qual a consequência para quem escolhe isso? Veja o que a Bíblia diz aqui. Espera, é esse aqui, ó. João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, versículo 4, diz: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, e de fato o pecado é transgressão da lei. Ou seja, o pecado, ele é como se você anulasse o acordo que você tem com Deus. É você pegar o parâmetro que Deus estabeleceu para o relacionamento de vocês dois e falar assim, isso não é importante. E além de a morte que o pecado gera, o pecado ele abre brechas espirituais. O que são essas brechas espirituais? A Bíblia vai dizer lá no livro de Jó que os anjos se apresentaram na presença do Senhor e na mesma hora o inimigo, o capeta, o cramulhão, o Lúcifer se apresentou também. E nesse momento, Deus pergunta ao cramulhão: o que é que você está fazendo aqui? O que é que você tem feito? E o cramulhão diz: eu tenho vagado, passeado. A tradução original diz que esse passeado é como aquele passear no mundo, como um dono passeando em sua fazenda. Porque eu quero te falar uma coisa, deixa eu te contar. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz do maligno. Então o inimigo chega e fala para Deus assim, eu tenho andado pela terra, como a terra fosse minha, eu tenho andado pela minha propriedade aí. E Deus olha para o inimigo e fala assim, na sua propriedade, você viu meu servo Jó? E algumas pessoas leem esse versículo e acham que aquela conversa aconteceu uma vez só. Não, queridos, não. A conversa continua acontecendo até hoje. E quando o inimigo se apresenta, ele olha, eu tenho andado, aí Deus fala com ele assim, você tem visto o meu servo Luan? Você tem visto a minha serva Patrícia? Meu servo George? Você tem visto minha serva Vanessa, Aline, Carol, Bárbara? E Deus fala seu nome. Você tem visto meu servo e minha serva?
E nessa hora, o inimigo fala, você também abençoa ele de tudo? Só que tem um detalhe. Quando você tem uma brecha espiritual, acontece algo complicado. Veja isso. Deixa eu abrir aqui o texto certinho. É esse daqui, ó. Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 7. Olha aqui o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Irmão, olhe para essa telinha que está aqui do lado direito. Eu vou deixar o texto aqui que a gente vai ler o versículo 8 também. Mas olha aqui o que eu estou te falando. Toda vez que você comete um pecado, você abre uma brecha uma brecha espiritual naquela área ao qual você cometeu aquele pecado. Então, vamos imaginar que por um erro, por um desacerto ou deliberadamente, você vai lá e rouba, prejudica, lesa alguém financeiramente. Amém? Você prejudica alguém financeiramente. Daí você abriu uma brecha espiritual na sua área financeira, na sua vida. Amém? A brecha está aberta. A brecha está aberta. Na hora que rola esse encontro, o inimigo fala, meu amigo, você está falando aí de Luan? Não, Luan tem uma brecha aqui, ó. Eu vou tocá-lo na área financeira. Deus se levanta do trono e fala, no meu servo não. E o inimigo vai lá e fala, querido, eu tenho uma anotação aqui que vai fazer você mudar de ideia. Olha, dia tal, X hora, Luan defraudou Antônio. Você sabe o que é defraudar? É prometer algo que não vai acontecer. Luan foi lá e defraudou Antônio, lesou Antônio financeiramente. Então, a partir da atitude de Luan, agora eu tenho direito espiritual de mexer na área financeira de Luan. Você começou a entender o que é que Gálatas capítulo 6 está querendo dizer? Não se deixe enganar, você não pode zombar de Deus. Como assim zombar de Deus? Você não pode dizer que é crente e está cometendo pecado deliberado aí fora. Você não pode zombar de Deus dizendo que você é fiel à aliança que você tem com o Senhor. Você bota uma roupa bonita, vai para o culto, você chora e se emociona. E na segunda-feira você está roubando. Na segunda-feira você está adulterando. Na segunda-feira você está se prostituindo. Não. Você não acredita nisso que eu estou dizendo a você, não? Você acha que não é bem assim que funciona? Então eu vou te provar. Vou jogar no Google aqui, porque o Espírito Santo testificou no meu coração que vai ter quem não acredite. Então eu vou abrir aqui 1 Samuel, eu acho. Vamos lá. É 2 Samuel, capítulo 12. Deixa eu ver como é que vai aparecer para vocês aqui, tá? Olha só, vamos lá. 1 Samuel. Toda hora eu erro, gente, mas a gente vai dar certo, tá? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Vamos ler junto aqui, eu e você? Vamos lá? Vamos lá. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas, bois, mas o pobre nada tinha, senão um cordeirinho que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu como ele e com seus filhos. Ela comia junto com ele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para
preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante o cordeiro que pertencia ao pobre. Então Davi chegou e se encheu de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã vai lá e responde: você é esse homem, disse Natã e Davi, e continuou dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, lhe dei casa e as mulheres do seu senhor, dele a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais. Deixa eu pausar aqui só para explicar para quem não conhece, porque possa ser que tenha alguém que não conheça. Aqui é depois que Davi toma Batseba, tá? Ele comete um pecado de adultério, faz sexo com a esposa de Uria, que não era mulher dele, engravida ela, manda matar ele e fica com ela. Aqui Davi abriu uma brecha espiritual. E eu imagino só que o inimigo, que Deus falou assim: você viu meu servo Davi lá na terra? Ah, meu amigo. E o inimigo falou: ah, Davi, então tem umas coisas aqui para te mostrar no meu caderninho de Davi. Não que Deus não soubesse, Deus sabia. E agora o próprio Deus veio entregar a sentença a Davi. Olha só a brecha que Davi abriu e olha o tamanho do que aconteceu com ele. Olha só. Porque você desprezou a palavra do Senhor. Peraí. Desprezar e zombar é a mesma coisa para você, sim ou não? Porque lá em Gálatas a gente lê o que? De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então, o profeta Natã já começa dizendo: porque você desprezou a palavra, meu Deus, porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família. Pera aí, primeira coisa. Você usou a espada para matar, foi? Tá bom. Então, a primeira coisa que nunca mais vai sair da sua casa é a espada, tá bom, queridão? Só para começo de conversa. Segundo, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Hitita para ser sua mulher. Assim está dizendo Deus a ele. Assim diz o Senhor: da sua própria família trarei a desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e darei os outros para que ele se deite com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel. Olha aqui para mim o que eu vou falar com você. Davi era um homem segundo o coração de Deus. O homem que Deus escolheu para ser o rei da nação dele. O homem importante, imponente. O homem que desejou construir, irmãos, o templo do Deus vivo. O homem que servia a Deus sendo temente, cometeu um erro. E nem a esse homem ele foi poupado. Quando você comete um pecado, olha aqui, abre uma brecha espiritual naquela área. Se você quer saber, se você cometeu um adultério, abriu uma brecha espiritual naquela área. Mais um detalhe para você observar no texto. Você como homem, principalmente, você é o rei sacerdote da sua casa. Quando você comete um pecado, o fruto desse pecado alcança as gerações seguintes, alcança seus filhos, alcança seus netos, alcança seus bisnetos, alcança suas filhas. A brecha espiritual que é criada através do sacerdote da casa, que é o pai, que é o marido, que é o esposo, é tão grande que o homem tem a responsabilidade de proteger sua casa. Nós construímos aqui o devocional, fomos usados por Deus para isso.
reis e sacerdotes, e aprofundamos muita coisa. Falamos um pouco sobre isso. Irmãos, a partir de hoje eu quero recomendar a vocês: tomem cuidado com toda a atitude que você tem no dia a dia. Todo comportamento que você venha a ter durante o seu dia vai estar gerando um fruto espiritual. Vai estar gerando uma brecha ou uma bênção. Qual dos dois você quer gerar na sua casa? Você quer gerar uma brecha ao qual o inimigo entra, estraga e bagunça tudo? Ou você quer gerar uma bênção na sua família? Porque a própria Bíblia vai dizer que a bênção, a maldição chega até a 4ª geração, mas a bênção chega até a 1000ª geração. Você precisa entender que quando você acorda, você está assistindo esse devocional agora, todas as atitudes que você tiver daqui para frente vai gerar um eco na eternidade, de bênção ou de maldição. Deus é tão misericordioso comigo, que quando eu passei a aceitar Jesus e caminhar dentro dos parâmetros dele, eu comecei um processo de colheita tão pesado, mas maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de terminar as minhas colheitas em mim. Não passei para meu filho. E nesse devocional, durante a semana, vamos falar sobre o que a Bíblia chama de maldição hereditária e a psicologia chama de repetição de padrão. E eu quero você comigo essa semana toda, porque nós só conseguimos nos proteger do que sabemos, do que conhecemos. Se você não conhece o que lhe aflige o seu inimigo, você não consegue se proteger dele. Não consegue. Amém, meus queridos? Eu quero ver você a partir de hoje, e Deus vai te cobrar isso, porque você ouviu essa palavra. E essa palavra, ela gera em você uma consciência que talvez até hoje você não tinha. Agora, para finalizar, eu quero finalizar com esse versículo. João, capítulo 16, a partir do versículo 8 e 9. Que talvez a pessoa olhe e fale assim: mas eu não sei quando é pecado que eu estou cometendo, né? Eu não conheço muito a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer isso aqui, ó. João, capítulo 16, versículo 8 e 9 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Quem é esse ele que a Bíblia está falando aqui? Ele, o Espírito Santo. Se você é um cristão que aceitou Jesus, se batizou, recebeu o Espírito Santo, você tem certeza quando você está desagradando a Deus. Quando você está cometendo um pecado. Você tem certeza. Olha, o Espírito Santo testifica na hora. Pecou o Espírito Santo, pá! Pecou, errou, vacilou. Na hora. Eu ia contar mais uma história aqui, mas eu não vou não, para não alongar o devocional. Já passou meu tempo, tá bom? Mas coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração agora. Deixa eu ver, acho que eu vou até aumentar um pouquinho aqui o fundo. Não era isso? Era isso. Coloca a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Respire fundo. Solte. Puxe. Solte. E repita essa oração comigo. Deus, eu dou liberdade ao Senhor para me livrar de cometer pecados e abrir brechas espirituais para o inimigo agir na minha vida, Deus. Me ajude, Pai, a não abrir mais brechas, a não abrir mais portas para o inimigo atrapalhar minha vida. Ó Deus, me ajuda a não abrir mais portas para o inimigo entrar na minha vida, ó Deus, e atrapalhar os teus projetos sobre a minha vida, Adonai.
Glorifica teu nome sobre a minha vida, Deus. Me ajuda a vencer o pecado. E nesse momento eu quero me arrepender, Deus, dos pecados que eu cometi deliberadamente. Ó Deus, que o Espírito Santo neste dia, a partir desse momento agora que eu estou assistindo esse devocional, a partir de agora, o Espírito Santo tenha liberdade para testificar em meu coração todo o pecado que eu cometo. E desde já eu agradeço a Ti, ó Deus, por ter me proporcionado saber o que eu aprendi nesse dia e poder agora conscientemente caminhar pelos caminhos que o Senhor espera que eu caminhe. Te louvo e te dou graças em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amanhã, 7h30 da manhã, 7h45, te espero aqui. E o Senhor tem uma palavra para ministrar sobre sua vida. Vamos continuar aprendendo e conhecendo as artimanhas do inimigo para a gente poder inibir a ação dele sobre nossa vida. Amém? Eu desejo a você a melhor semana da sua vida. Eu declaro que essa semana vai ser uma semana de surpresa. O Senhor irá lhe surpreender de uma forma assustadora. Em nome de Jesus. Até amanhã.